A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos falando sobre as leis que saíram, as leis que prevalecem, que permanecem. E tem leis aqui polêmicas que causam muitas polêmicas, mas que precisa ser ensinado, precisa ser falado. Querem calar nossas bocas, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, ainda não chegou o tempo. Vai haver um dia. Mas nós, enquanto há tempo, temos que alertar e advertir as pessoas para que entrem pelo caminho da salvação. Porque, queridos, por mais que é falado, é dito pela sociedade, pelas religiões de uma forma geral, uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. Na igreja as pessoas acreditam que Cristo é misericórdia, na verdade Ele é misericórdia, mas as pessoas não acreditam que Cristo é justiça e juízo. Então eles ficam só com a misericórdia e não pegam primeiro o juízo, que antes da misericórdia vem a justiça. Não existe misericórdia sem justiça. Primeiro, Cristo é justo. E dentro da sua justiça, Ele exercita graça, amor, compaixão, misericórdia para com todas as raças humanas, toda a humanidade, tudo aquilo que Ele criou. Então, nós não podemos deixar de ensinar a justiça e o juízo de Deus. Aliás, é a base para que você entra na glória. Então as pessoas ensinam que não tem, pelo que nós estamos vendo por aí, não tem lutas nesse mundo, não tem tribulação, não tem dificuldade. As igrejas ensinam hoje que as pessoas podem ser o que quiser, vai para a igreja, faça como quer, como queira, do jeito que entender, e o que importa para eles é que as pessoas vão à igreja e dão o seu dízimo e as suas ofertas, e aquilo que eles pedirem para eles. Não importa como a pessoa está, como a pessoa se comporta. Então nós precisamos ensinar essas coisas, e ao falar dessas coisas, pesa no entendimento das pessoas, porque as pessoas estão dentro da religião, achando que a religião salva, achando que é isso que vai salvar. No entanto, as igrejas, tanto dos padres da católica como as cristãs que tem por aí, estão todas elas em diferença com Deus. Se não se arrepender, tanto os padres como os pastores, como os apóstolos, eu não posso generalizar porque tem exceções, mas se não se arrepender de igual modo para servir e ensinar a verdade, eles vão perecer. E vão levar o povo ao abismo, vão levar o povo ao fogo, porque estão ensinando e conduzindo o povo a isso. Então existe dentro da Bíblia mínimos detalhes que a Bíblia fala que as pessoas pensam que não tem nada a ver, que não pesa na salvação, que não compromete a salvação. Mas é bom saber que vai comprometer sim, e por um simples detalhe, você pode ficar fora do reino dos céus, você pode ficar fora da glória eterna, e você pode perecer no fogo. A maioria das pessoas das religiões acha que não tem fogo para queimar, que morreu e acabou. Outros acreditam que morreu, já vai para a glória, já vai para o paraíso, já vai para o céu. Queridos, não se iluda com nada disso, que não existe nada disso, não existe nada de paraíso para ninguém aqui na terra, em lugar nenhum, debaixo da terra. Há um paraíso na glória eterna, onde o Pai está sentado no seu trono, lá sim há um paraíso. Lá está a Nova Jerusalém, o trono de Deus, onde os salvos vai passar um milênio, depois ela vai descer aqui para o novo céu e para a nova terra, porque essa terra já está comprometida ao fogo, essa terra não tem mais nada que oferecer no que diz respeito paraíso, abundância, de graça, sem luta, sem tribulação, sem sofrimento, sem dor, sem aflição. Não existe isso, nem em cima da terra, nem embaixo da terra. Esquece isso. A pessoa que morre, morre com Cristo, ele morre, deita no pó da terra. A pessoa que morre sem Cristo, deita no pó da terra, dorme o sono da morte. Quando Cristo voltar, todos serão despertados, uns para descer até a superfície e ficar lá, que são os ímpios, até Cristo fazer um novo céu e nova terra e lançar o fogo para consumir a todo e destruir, desaparecer como fumaça
pelo universo. Então, assim será os ímpios. Os salvos levantarão para ser salvos. Agora, é bom você saber que esse sofrimento, essa dor, essa aflição de você passar o tempo que você tem que passar para pagar pelos seus pecados queimando no fogo, queridos. Por favor, esse é o nosso alerta. Por isso que prego assim. Vocês não aceitam, vocês não querem. Por isso está aí o canal, nem escreve, nem vê, não quer. Não percebe, a maioria já, tem uns que já, eu estou há 2 anos aqui no canal, a maioria deles já vê, não, é esse aí só prega assim. Ele não prega bênção, ele não prega, não existe um pastor para pregar mais bênção para você do que eu. Olha nos vídeos. Você quer ser o que dentro da igreja? Você quer que eu pregue que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo? Eu não preciso pregar para você ter isso, queridos. Você não precisa ser crente para ter isso. Você só precisa ter caráter, coragem de trabalhar honestamente, batalhar, que você vai ter. Qual o problema? Deus deixou isso para todos nós. Deus não vai descer do céu um carro para você, Deus não vai mandar do céu um emprego para você que corra atrás. O Senhor vai te dar. Esforça-te, tem bom ânimo, diz a Bíblia. Eu sou contigo, diz o Senhor. E essa graça, Deus dá para todos nós. Deus dá para o ímpio, Deus dá para o justo, Deus dá para o injusto, Deus dá para todos. Deus dá saúde para toda a raça humana e a doença para toda a raça humana. Tudo vem dele. Isso vai depender de cada um de nós. Agora a cura, milagres, Cristo faz, mas vai depender de você. Depende só do pastor. Às vezes o pastor influencia muito. Mas a maioria das coisas, quando você vê Jesus fazer milagre, curas, essas coisas, você nunca vê Jesus chegar assim diretamente, sem conversar com a pessoa. Às vezes ele perguntava com a pessoa: o que você quer que eu te faça? Eu quero que você faça isso por mim. Acredita que eu posso fazer? Acredito, está aqui. Era assim que Jesus agia. Não fica pensando que você vai entrar na igreja, o pastor fala isso, aquilo, e Cristo vai operar. Vai nada, Cristo vai olhar para você e está vendo você. E na maioria das vezes, Cristo até faz, mas não por causa da minha oração, da oração do pastor. Porque se for colocar na balança a oração do pastor, é uma abominação contra Deus. Pelo comportamento dele e aquilo que ele está fazendo dentro da igreja. Tem uns que já têm condenado, não tem mais salvação. Em cima do altar. Claro que sim. Então, irmãos, quem prega a bênção é aquele que prega para você se arrepender. Nascer de novo. Ser uma nova criatura. Que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a tua alma. O apóstolo Paulo disse: nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, nos cobrir do frio. Contudo, estamos satisfeitos, estamos felizes. Então a pessoa vem para a igreja em busca disso. A pessoa está na igreja só em busca de uma cura. Se não for curado, ele vai para outro lugar. Chega lá, não é curado, vai para outro lugar. Mamon cura, tá? A maioria dos milagres que tem por aí, quem está fazendo é mamon, não é Cristo. Quem está fazendo é o espírito do falso profeta. Esquece que Cristo não está fazendo. Mas eu fui naquela igreja, aconteceu isso. Falso profeta está lá. E o espírito dele faz descer até fogo do céu. Você sabe muito bem disso. Foi Jesus que ensinou. Então eu estou ensinando para que você nasça de novo. Se converta. Seja uma nova criatura. Porque sofrer nessa vida, batalhar nessa vida, tribulações e aflições que o mundo está passando, e ainda ir para um lago de fogo, e ficar quanto tempo lá queimando, sem ter quem auxilia, sem ter para quem clamar. Você não vai clamar para Satanás, porque Satanás está lá com você. Eu digo você é ímpio, que não nasceu de novo. Está lá com você, torrando no mesmo fogo, ainda dando risada de sua cara, te trouxe para cá. Não se cuida, né? Se cuida. Por quê? Por causa de tantas coisas, por causa de um emprego que você trapaceia, roubos, furtos, um adultério, você fica fora, queridos, se não se arrepender a tempo. Então o que estou ensinando aqui, e que vou ensinar nesses vídeos até o tempo que aqui estiver, é para você se converter. Vocês podem me odiar, mas eu amo a Cristo. E se eu não amasse vocês, eu não pregaria e não ensinaria. Porque aquele que é dono de um rebanho, antes dele ver a sua ovelha ou o seu animal caindo no abismo, ele vai lá e tira o seu animal para não cair. E se cair, ele vai puxar.
Lembra da 99 ovelhas? Deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que estava perdida, né? Então, assim, é aquele que prega a verdade. Estou falando de Deuteronômio, capítulo 22, e do versículo de número 5, eu quero que você acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra. Versículo de número 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz isso, abominação é o Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho um ninho de aves, numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos. Tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando construir uma casa, uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém cair dela. Então nós temos esses 3 versículos aqui, versículo contundente a respeito do assunto do que nós estamos falando. Esse versículo de número 5, que é aquilo que traz mais confusão e rejeição entre as irmãs na igreja, seja católica, seja protestante, qualquer que seja a igreja, basta que você seja irmã. Então, hoje, dentro das igrejas, as pessoas usam o que quer. Por quê? Porque o pastor ensinou que não tinha problema nenhum. Mas e por que Deus está advertindo aqui sobre esse uso? Porque Deus está falando aqui para Israel. Deus estava vindo de um problema que ele teve em Sodoma e Gomorra, Zeboim e Adimá. Ele teve que destruir as 4 cidades, porque a idolatria tomou conta. E além da idolatria tomar conta, veio o homossexualismo e tomou conta das cidades. Então misturaram tudo, a idolatria e o uso de homem com homem, mulher com mulher. O que não agradou a Deus, deu tempo para eles converter, mas eles não tiveram compaixão de si mesmo, não se arrependeram, Deus então destruiu através do fogo. E quando ele está dizendo aqui, Moisés, olha, você precisa divertir, corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz, não deixa a aparência. Tira a aparência do mal. Você precisa, meu irmão, tirar a aparência do mal da sua vida, tá? Tira a aparência do mal. Você, minha irmã, você, meu irmão, em todos os sentidos. Se você continuar com a aparência do mal perante os seus olhos, você vai cair nesse mal. Você vai perecer por causa desse mal. Ele vai chegar até você. O homem que procura uma garota, uma mulher, sendo ele casado, e todo dia ali, todo dia procurando, daqui a pouco vira uma importunação sexual e chega a uma sede e acaba caindo na prostituição. Assim é o homem, assim é a mulher, precisa vigiar. A mesma coisa é quando que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito ao uso e costumes desse mundo, no que diz respeito às vaidades desse mundo, à idolatria desse mundo. Tudo isso implica nessas coisas. Então Moisés recebe o recado de Deus. Corta, Moisés. Coloca o homem na sua posição e a mulher na sua posição. É o que eu não vejo hoje na sociedade, de uma forma geral. A mulher foi tirada do seu lugar e cada dia mais está sendo tirada do seu lugar. Até mesmo em profissões, em trabalho. Tem serviço, tem trabalho que, no meu entendimento, não é para a mulher fazer. Tem coisa que não é para a mulher fazer. Quanto salário, quanto cor, não tem problema nenhum. Tem que ser igual. Se está fazendo o mesmo trabalho, tem que ser igual. Com o homem, com quem quer que seja, não tem nenhum problema. Não vejo nada de errado nisso. Vejo que é correto. Tem que ser. Se a médica faz o serviço de um médico,
ela tem que receber a mesma coisa do médico, e talvez até melhor, né? Dependendo do que ela, como ela exercitar o seu trabalho, a sua profissão. Em todas as áreas, professores, professora, tudo a mesma coisa. Para mim, tem que ser assim, não importa a cor da pele, não interessa. Agora, determinadas profissões não compete à mulher, que é o que eu vejo por aí. Então, tirou a mulher do seu lugar, colocou no lugar que não devia. Para quê? Somos todos iguais? Somos todos iguais. Somos sim todos iguais como ser humano, como filho de Deus. Mas nunca deixando essa ordem. Homem, homem. Mulher, mulher. O homem não precisa se levantar porque ele é homem, querer abater as mulheres. A mulher não precisa querer abater os homens porque elas são mulheres. Não, nada disso. Então é preciso que haja um controle dessas coisas para que a sociedade volte aos princípios. Está difícil. Está muito difícil. Então nós temos aí essa sociedade, por mais que a gente não queira, quebrada, né? Arruinada em todos os sentidos. E isso está generalizado no mundo todo. Então, quando Moisés recebe de Deus essa ordem aqui, Moisés, mulher na sua posição e homem na sua posição. Isso foi desde o princípio, querido, isso não vai mudar. Isso muda para os homens. E aqui Deus estava combatendo o quê? Exatamente Sodoma e Gomorra. Ele não queria mais mexer com o povo. Ele não queria mais ferir o povo por causa disso. Ele não queria mais atingir ninguém por causa disso. E nós vemos hoje que os pastores, para que eles pudessem ser livres e fazer o que eles quiserem, o que eles querem dentro da igreja, aproveitando do povo, eles deixaram de ensinar o que é verdadeiro, o que é justo. Então a igreja hoje, que está por aí na terra hoje, que mulher se comporta desse jeito, não vou falar de pintura hoje, dessas coisas, mas nós entraremos nesse detalhe. Eles acusam Paulo, eles acusam Esther, eles acusam tudo, só não se acusa a si mesmo, dos falsos ensinos. Queridos, o Espírito de Deus está impossibilitado de agir dentro da igreja. O Espírito não habita. Não adianta a pessoa espernear e dizer que você não sabe de nada, quem sabe é Deus. Exatamente por isso, porque eu não sei de nada, é porque é Deus quem sabe. Se fosse eu que soubesse e Deus não, eu colocaria ele lá para todos vocês. Não tem nenhum problema, não tinha nenhum problema, né? Mas não sou eu e nem você, apóstolo, nem você, pastor, nem você, seu padre. Quem ministra o Espírito de Deus dentro da igreja para o povo chama-se Jesus de Nazaré, que deixou ele no seu lugar, e ele vai habitar aonde cabe ele. Aonde? Se não cabe, não vai entrar. Não adianta. Não adianta você querer. Mente suja, templo imundo, sujo com as coisas desse mundo. O Espírito não habita, querido. Não adianta. Mas isso não tem nada a ver. Para você não tem nada a ver. Você é pregador, você quer o povo lá dentro. Eu também acharia, né? Eu gostaria que não tivesse nada a ver, né? Como eu gostaria que não tivesse nada a ver. Assim me poupava de estar pregando e falando disso. Falaria só de outras coisas, de riqueza, dons, talento, bênção, não? Muito melhor, né? Mas não é isso, queridos. São exatamente essas coisas que está proibindo as bênçãos de vir para a nossa nação, ou para as nações e para a terra. Porque os pastores se entregaram a isso. Então a mulher não pode usar roupa de homem, a mulher não pode usar roupa de homem, a Bíblia está dizendo aqui, está dizendo. As pessoas dizem, os pregadores, eles vão dizer que isso foi lá no passado. Nós vamos abrir um texto da palavra de Deus, entrar no Novo Testamento. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia. A primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, Pedro está ensinando aqui sobre comportamento das irmãs nas igrejas, comportamento das filhas de Deus e dos filhos de Israel no que diz respeito santidade, vida com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, e no versículo de número 1 nos diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. O comportamento da crente, né?
Eu já vi pessoas dizer para mim, homens dizer para mim, ela foi para a igreja e ficou pior, mas antes ela andava de um jeito, agora vai para a igreja de todo jeito, ela não usava, tinha coisas que ela não gostava de usar, agora está gostando de usar na igreja, não sei o que aconteceu, tá? Mudou, tá? Olha que comportamento ruim e olha que testemunho ruim. Pedro está dizendo aqui que é um testemunho de luz, de vida no Espírito, para que o perdido seja achado através do seu testemunho. Versículo de número 2. Considerando as vossas vidas casta em temor. A beleza das mulheres não seja o enfeite exterior, como frisar de cabelos. Aqui está. O enfeite exterior, como frisar de cabelo, o uso de joias de ouro ou luxúria dos vestidos. Então, na igreja, aqueles verdadeiros desfiles de moda, né? Aliás, as igrejas se preocuparam, as bispas, os bispos, os missionários, as pessoas da igreja em montar, ter boutique, né? Que bom, não? As pessoas, as irmãs vão comprar, né? Então, verdadeiro desfile de moda. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, frisar de cabelo. No meu tempo, quando a gente era jovem, tinha aquele permanente, a pessoa tinha o cabelo liso, né? Ela queria enrolar o cabelo, levava lá. As mulheres daquele tempo, parece que o povo naquele tempo, as mulheres há 40, 50 anos atrás, tinha mais cabelo, né? Hoje parece que nem cabelo o povo está tendo mais, não. As químicas estão acabando com o cabelo das mulheres, é muita química, não? Vamos falar de cabelo também? Claro que nós vamos falar, é fundamental. É um ornamento que precisa ter e foi deixado por Deus. E aí, Pedro está dizendo aqui, não na luxúria dos vestidos. Eu posso comprar, se eu pudesse comprar uma calça de 5 mil, um vestido de 5 mil para minha esposa, até que eu compraria, mas para quê, queridos? A gente tem que estar bem comportado, se vestir, né, razoavelmente, se você pode. Mas para que tudo isso? Para que isso? Isso convém ao crente? Isso é coisa que o mundo exibe por aí. Eu não vou exibir isso na igreja. Não tem pastores que vai para a igreja e só usa aquela roupa, né? O paletó dele lá de 20 mil, não sei quantos mil, né? Sapato não sei quantos mil, bolsa de não sei quantos mil, né? 50 mil. Essas coisas que Pedro está combatendo. A beleza das mulheres não é isso, mas é lá dentro, um traje de um espírito quebrantado. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 4. Mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim adornava antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhes Senhor. Sois filha dela, e se fazeis, sois filha dela, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Se é filha de Sara, mulher de Abraão, se pertence a essa aliança, que aliança você pertence? Hein, irmã? Que aliança você pertence, minha irmã? Você anda como Sara? Você acredita que Sara, que estivesse hoje aqui, ela colocava uma calça dessas calças apertadinha aí para encontrar com Abraão? Imaginou? Como seria? Você acha que Sara colocaria um brinco, uma coleira no pescoço para mostrar sei lá o que é aquilo que essas mulheres estão usando, essas pulseiras de todo lado? Falaremos disso no futuro. Mas você acha que Sara comportaria assim? Como Sara se comportava como mulher de Deus? Vestindo como homem? Sara vestia a roupa de Abraão? Roupa como Abraão? Faria isso? Hoje eu posso usar uma camiseta da minha mulher se me servir, não é a mesma coisa. Então acredita mesmo que Sara fazia isso? A quem você pertence? Não, mas o meu apóstolo me diz isso. Ele morreu por você? O seu apóstolo é cabeça de quem?
nem da mulher dele. Mas a Bíblia diz, como esposo, se ele andar de acordo com Cristo, ele é o cabeça dela. Mas se ele andar fora os princípios de Cristo, ele não é cabeça nem dela. Porque quando a Bíblia diz a mulher, o marido é cabeça da mulher, está dizendo em posição espiritual, para que no mundo, na vida humana, seja regido de acordo com a vontade de Deus. Se não for, está fora, queridos. Não existe isso. Quem morreu por você e por mim, não foi seu apóstolo, não fui eu que morri pela minha mulher. Quem morreu foi o meu Cristo. Não foi ela que morreu por mim, quem morreu foi Jesus. Você precisa entender, nós precisamos entender as coisas, fazer divisão. Não vamos generalizar, porque senão se atrapalha tudo, e é isso que está acontecendo na igreja. Então os pregadores, aproveitadores, eles entraram com esses ensinamentos para fazer com que as pessoas não tivessem nenhum problema de dificuldade com doutrina, com ensinamento, para ir para a igreja, para socorrer eles, para encher eles de dinheiro. Então você vai para a igreja lá, chega lá, não está lá chorando, o Espírito está derramando, eu já vi tanto isso. Espírito só se for das trevas, né, queridos? Já vi tudo isso, já vi pessoas descer a água do batismo e levantar falando em língua. Quando você põe a mão nele, a tranca-rua se manifesta. É ele que está falando em língua. Tudo isso acontece, por quê? Porque não tem disciplina, não tem libertação no ensinamento. Não existe. É o que está por aí hoje. Você acha que uma igreja apadrinhada política que só tem mentira? Só tem mentira. Os candidatos estão aí agora fazendo as suas campanhas para poder você votar nele, para que você elege ele. Vamos fazer isso na Guarda Civil, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Há 4 anos atrás, quando vocês falaram isso, quando vocês se elegeram, vocês falaram a mesma coisa. Quanto multiplicou o crime daí para cá? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Vocês não vão fazer nada. Vocês mentem. Vocês são mentirosos. Vocês acham que eu, servo, vou acreditar em vocês? Eu vou votar porque eu sou obrigado. Sempre votei, nunca deixei de votar. Desde 78 para cá, que eu nunca deixei de votar. Eu cumpro com a lei, com a minha obrigação. Mas vocês não têm moral nenhuma para dizer, nós vamos fazer isso. Qualquer um dos candidatos que está aí, qualquer um, para prefeito, para deputado, vocês não fazem nada. Vocês são mentirosos e falsos. Vocês não vão fazer nada, a não ser aquilo que convém a vocês, dos direitos de vocês. O resto, nada, queridos. Passa ano e sai ano assim. Eleição de eleição, de eleição em eleição. Vocês falando isso, quando vocês entram, é só para tirar o couro do trabalhador e do pobre. Para de falar besteira, olha as queimadas aí. Eu tenho falado. Todo ano de eleição, pega os vídeos que eu tenho falado, todo ano de eleição as queimadas multiplicam. Por que será, hein? Não é um mistério, não? Vocês não acham que é um mistério? E o crente, na igreja, ouvindo o candidato lá dele, que é pastor lá, e ele morrendo por causa do candidato. Irmão, deixa de ser loucos. A Bíblia diz, sabe, vocês se tornaram loucos. Acorda para a realidade. Cristo nunca vai se misturar com essa política. E se tu quiser ser salvo, foge disso, irmãos. Vai trabalhar, vai batalhar, se comporta na igreja como filho de Deus, dá testemunho do filho de Deus e fala para o seu pastor, vai se converter, meu pastor. Fala para ele, que entrou na política, e esse que faz campanha aí dentro da igreja, é uma vergonha total, e quer que o Espírito Santo opera nessa imundície. Para com isso, queridos. Para com isso, nunca, jamais. Então eles fazem as campanhas deles, prometem tudo, eu vou mudar a guarda, eu vou fazer isso, vou investir naquilo, vou investir nisso, investir naquele outro lá, naquelas coisas dali, naquelas coisas de lá. Você não investe em nada, se você investir, é para o seu bem. Pega aí as estatísticas aí para você ver se no passado, na eleição passada, quanto foi que teve de crime ambiental sobre queimadas e floresta, para você ver se esse ano não triplicou. É só levantar, queridos. Pega o que acontecia há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, quando o prefeito que está aí foi eleito, ou o governador, para você ver o número da criminalidade, dos homicídios, como que estava, da falta de segurança, para ver se agora não multiplicou. Você não acorda para a realidade. Não acorda para a realidade. Essa é a grande realidade. Então eles fazem a campanha deles, os crentes estão lá tudo abraçado com isso. Eu não abraço isso, queridos. Não gosto de abraçar com a mentira.
Não gosto de abraçar com aproveitadores, com engano. Eu não gosto de sugadores. Assim são eles e assim são os líderes das igrejas hoje. Não adianta, fala o que vocês fizerem. Essa é a grande realidade. Então Pedro está dizendo aqui, comportamento das irmãs. Jesus adverte lá Moisés, você tem que fazer isso. Precisa agir assim. Ele diz, já foi isso aí, foi lá no passado, mas Pedro está dizendo aqui, que as mulheres deveriam ser assim. E se não tiver o comportamento de Sara, não pertence à aliança que Sara pertencia. Não adianta você querer mudar as coisas. Então nós temos aí a forma deles ensinar e deles dizer para o povo, para que o povo fiquem e vivem sob o comando deles no que eles querem. No capítulo de número, eu vou olhar aqui, 2 de primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo está dizendo assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, 2, diz assim o apóstolo Paulo, quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia, sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido dispendiçosos. Paulo está dizendo, você está fazendo aí, e Paulo está dizendo vestido, não é nem calça, né? Imagina se as irmãs lá tivessem de calça, o que Paulo fazia? Andava dar um couro nelas lá, né? Do jeito que era o apóstolo Paulo, não. Eu vejo o Paulo está dizendo aqui, quero que vocês se comportem como irmãs, como filhas de Deus, como mulher de Deus. Para que tanta joia, bispa? Você tem dinheiro, né? Claro, mas precisa se exibir. Você, apóstolo, para que tanto Rolex de 1 milhão? Para que tanta coisa? Para que isso, as coisas? Tanta Ferrari, hein? Cristo não tem dessas coisas. Cristo não anda em busca disso na igreja. A igreja de Cristo, ela tem as suas necessidades supridas pelo Senhor. Quando Cristo enviou seus apóstolos, disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E ele disse: de graça recebeste, de graça dais. Não leve bolsa, não leve alforjas, não leve nada disso. A ninguém vendeis nada, vocês não precisam disso. Eu sustento muito bem a minha obra. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. E nós nos lembramos do que aconteceu lá no templo Formosa, quando Pedro e João chegou na porta do templo, tinha lá aquele paralítico pedindo esmola, e Pedro disse: não temos ouro, não temos prata, não temos nada, e o que nós temos, te damos, em nome de Jesus do Nazareno, levanta-te e anda. Quando aqueles camaradas os religiosos ali do templo viu isso, foi atrás de Pedro para tentar comprar o dom do Espírito, e Pedro levantou para ele: miserável, infeliz, falou uma série de coisas. Você olha na Bíblia lá e você vai ver. Está querendo comprar o dom de Deus? Amaldiçoou o homem. Quando o homem ia cair na maldição, o homem grita e clama: por favor, não faz isso comigo. Pedro volta e ora para que o homem não fosse destruído. Então vejam que a igreja de hoje, que está aí, tem nada a ver com a igreja primitiva e nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja católica nada a ver com a igreja primitiva. Tem o que eles querem, tira o retrato que eles quiserem, faz a fotografia que eles quiserem, mas nada tem a ver com a vida no Espírito. E Paulo muito bem profetizou que ela haveria de cair assim. Então a igreja, o comportamento das irmãs dentro da igreja é ridículo em muitas áreas, quase todas. Por conta de quem? Dos pregadores. E o que eles usam? Eles usam o uso e costume que está em Colossenses. Eu vou para lá, mas hoje não vai dar tempo, nesse vídeo não vai dar tempo de nós falarmos dele, falaremos no próximo vídeo. Colossenses capítulo 2, quando Paulo diz aqui do uso do corpo, que o corpo tem que ser, que eles tratam do corpo, mas o espírito está fora. Então nós temos que olhar aqui, quando eles falam do uso e costume que a igreja não tem. Nós usamos de uso e costume. Exatamente. A igreja não tem uso e costume. Quem tem uso e costume é o mundo. Então, quando eles falam aqui
E eles ensinam que a igreja tem o costume de vestir só saia, vestidos, as mulheres usar nesse comportamento, vestido de roupa de mulher. Isso é um uso e costume. É assim que eles dizem. Mas a igreja não tem uso e costume. Isso não é uso e costume. Isso é regra. Isso é padrão de vida. Isso é ordem de Deus. Quem tem uso e costume é o mundo. Você vai lá no outros países por aí, qual é o costume deles? Você vai aqui no Nordeste, qual é o costume do nordestino? Você vai lá no Sul, qual é o costume? O chimarrão. Você vai no Nordeste, cada lugar tem um uso e costume, queridos. Quando Paulo fala de uso e costume, Paulo está falando dos costumes das nações que as igrejas hoje abraçam. E eles ainda acusam Paulo. Paulo disse, eu me fiz disso para ganhar isso. E eles estão dizendo que Paulo usava o que eles usavam. Para de ser acusador. Quando Paulo disse, eu me fiz de grego, ou sei lá, é só olhar lá em Romanos 9, quando Paulo está falando. Paulo está dizendo ali, eu deixei o meu costume, que era de tratar as pessoas das outras nações como sendo imunda. Eu me fiz de hebreus para os hebreus, de grego para os gregos, de italiano para os italianos, eu andei para todo lugar, eu me fiz deles, não use costume deles. Para de acusar Paulo, irmãos. Eu estive no meio deles, eu andei no meio deles, para falar as grandezas de Deus com eles. Paulo poderia vir muito bem no Brasil, pregar o evangelho, estar no meio do brasileiro, E naquela época a profecia de Daniel não tinha se cumprido ainda, que as nações haveriam de se misturar pela semente humana, e está misturada, Então, naquele tempo, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, eu fui até os hebreus, eu fui até os gentios para pregar os gentios, eu falei para eles, eu ensinei para eles. Você acha que Paulo usava o que eles usavam, Paulo chegava lá em Itália, os camaradas estavam fumando, Paulo ia lá fumar também. Os caras estavam bebendo a cervejinha, Paulo ia beber também. Paulo chegava aqui em São Paulo, vai lá na Cracolândia para pegar o evangelho para aquela turma, Paulo usava queimar um fuminho lá com a turma. Irmãos, tenha consciência, para com isso. Para de acusar o apóstolo, Paulo não fez nada disso. Então o crente é conhecido pela sua regra de vida, o seu padrão de vida. A mulher crente tem que ser conhecida assim. Você vai lá para a sua empresa trabalhar, essa é a irmã, ela não usa calça não, ela só usa vestido. Todas veem a diferença, porque o Espírito brilha no seu rosto, na sua face. Tenha esse testemunho para ser uma cidadã do céu, viu, queridos? É diferente. Mas você chega lá no ambiente de trabalho, você é igual a todas. Os camaradas abraçam daqui, puxa dali, é crente, para de Jesus. Quando dá um ósculo, a marca do batom fica no rosto do camarada lá, é a mesma coisa. Sabe o que se precisa, irmão? É tomar vergonha na cara mesmo como cristão, você não tem mesmo, viu? Perdoa a expressão, tá? Se você quiser, se não quiser, é problema seu, mas essa é a realidade. Você tem nada de crente, querida. Mas por dentro é o que importa. Se por dentro só importasse, você vai ver isso aqui na Bíblia. Então Jesus não diria para Samuel, você vê por fora, eu vejo por dentro. Quando ele foi escolher Davi, Samuel viu por fora, estava tudo perfeito no Eliabe, achou que era aquele homem. E Jesus aprovou, estava perfeito sim, mas Jesus queria algo mais. Deus queria algo mais. Queria o que estava por fora em perfeição e queria o que estava por dentro do coração do homem em perfeição. Se o teu coração não for limpo por fora, tu não é nada. Então, o que a Bíblia nos alerta é isso. O capítulo 2 de Colossenses. Falaremos dele amanhã, sobre o uso e costumes, e entraremos no 6º versículo de Deuteronômio 20, onde fala das aves ali, o ninho de aves com os filhotes, para deixar progredir. Dentro da palavra de Deus, nós veremos tudo isso. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia. Sua palavra é boa e eficaz, maravilhosa. Me usa em tuas mãos. Para isso eu fui chamado. Chamado para falar de mim,
do que eu penso, do que eu quero. O dia que eu tiver que falar de mim aqui nos vídeos, me tira daqui. Eu quero falar do Senhor e da verdade. Eu não fui chamado para levantar o homem, para profetizar riqueza para o homem para essa vida. Eu fui chamado para levantar o homem para ir morar no céu. Foi para isso que o Senhor me trouxe ao Evangelho. É para lá que eu quero ir. Sei as dificuldades. Sei que não é tão simples. Tomo meu banho, ponho a minha roupa e venho para pregar o Evangelho. Mas para ir para a tua glória, não é só isso. Não é assim. Tem que lavar corpo e alma e espírito no que diz respeito à tua santa palavra. Por isso, Senhor amado, usa a minha vida em tuas mãos, porque eu quero ensinar o teu povo o caminho da vida. Se eu não amasse, eu não pregaria, eu não ensinaria. Mas eu amo, por isso eu prego. Obrigado por tudo, Jesus. Meu querido, amigo, verdadeiro, misericordioso, glorioso e bondoso. Como tu és bom, Jesus. Como tu és justiça e como tu és juízo, Tu não poupa ninguém. Tu não tem amiguinho predileto que tu ama um mais do que a outro. Tu é Deus de tudo e de todos. Por isso estou aqui. Obrigado, Jesus, por me libertar. Abençoa a minha terra, a minha nação. Tenha misericórdia dos enfermos, meus parentes, minhas parentelas. Salva-os, pois essa é a minha oração. Socorra os enfermos, aflitos, necessitados, os que estão com fome, que não têm emprego. E se tem emprego, não tem salário. Os governos não deixam ganhar, Estuda, mas não chega a lugar nenhum porque eles não deixam. Mas o Senhor é Deus que tem misericórdia de todos. Abençoa os que estão nos presídios, que estão nos leitos de dor, na UTI, socorre os médicos, as nossas autoridades, nos ajuda e que nós possamos te servir todos os dias das nossas vidas. Essa é a minha oração a ti. Hoje eu te peço, nos abençoa. Receba o louvor e a adoração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.